Pô, tudo bem? Tudo Quanto bem? tempo, hein? As pessoas, Nós aqui juntos novamente. as pessoas nem devem lembrar. Ó, já tive Quem aqui... é você? Quem é você? Eu sou Leonardo Rezende Mendes, famoso Nola, Léo Negão. Pode chamar do que quiser. Ao longo do programa você vai descobrindo outros nomes. Exatamente. Tá, mas eu já tive aqui antes. Acho que agora estarei mais vezes, né? É, rapaz, olha só. Além de Marcos, outro meu amadozinho, outro lindo, veio aqui voltar a gravar comigo. Porque esse aqui, desgraçado, ele fez uma coisa que mais ninguém fez no canal. Você teve vídeo sozinho, pô. Verdade. Você tem tive essa exclusividade. Exatamente, teve reviewzinho sozinho. Tive esse espaço, não aproveitei. Não, mas vou aproveitar agora. Tô Exatamente. voltando aqui pra aproveitar. Por causa de pedidos dele mesmo, Sim. está de volta pra poder falar de disco novo do... Quem? Ah, Judas meu Priest. Deus. Nosso querido Judas Priest. Ai, cara. Cara, o Judas Priest é uma entidade da música. Sim. Fortemente. E a gente vai saber mais do que isso no reviewzinho depois da vinhetinha, então foi. Firepower, 18º disco do Judas Priest. Não lançava um disco desde 2014, Redemption of Souls. Você chegou a ouvir esse disco? Por alto. Não Eu também ouvi por alto também esse disco. A galera costuma torcer o nariz, né? Os fãs do Judas. Isso que eu ia falar, torcem o porque nariz. eu também não achei o disco ruim. Na época eu ouvi, eu falei, caraca, esse disco é legal, assim. Pelo que eu vi, a galera fã não gosta desse disco. Sim. Detesta o Nostradamus. Sim. Absurdamente. Parece que o último grande disco do Judas era o Painkiller de 90. Sim. Já são o quê? Quase 30 anos. 28 anos. 28 anos, sem lançar um disco, tipo, puta trabalho. Flertando com as raízes, né? Flertando com os discos mais antigos. Então, você que é mais... o Judas Priest sempre foi uma banda que eu ouvia, mas nunca foi uma banda que eu fui realmente fã com afinco, mas sempre tive respeito gigantescos das Priest. Assim, cara, nossa, conheci os clássicos, obviamente, os discos clássicos, mas sempre, caralho, nossa, eu preciso um dia ver um show do Judas Priest, preciso ouvir melhor a discografia do Judas Priest. Você que conhece mais um pouco a fundo, realmente é uma sonoridade que dialoga mais com a antiga? Eu acho que, assim, o Judas acertou bastante nesse disco. Eu acho que além dele resgatar um pouco da sonoridade antiga do Judas, que eu acho que é uma coisa que... Não tem jeito, os fãs acabam até meio que induzindo as bandas a correr atrás disso, né? Quanto que os fãs realmente vivem pedindo pra você fazer um comeback, fazer os seus melhores áudios do som, mas ao mesmo tempo, quando se faz isso, o nego reclama que a banda não faz nada de novo. Pois é. E aí, ou seja, a banda fica num Só um negócio difícil, né, cara? É difícil você fazer um som novo que agrade a pessoa do antigo, Sim. ao mesmo tempo de fazer um antigo que seja tão bom quanto o antigo. Então, cara, é realmente uma sinuca de bico foda. Como eu tava falando, além de pegar essa sonoridade antiga, uma vez eu vi uma entrevista, Sim. um Death Metal Show que foi com o Rob Flynn, o Lars Ulrich e mais alguém que eu não lembro. E o Rob Flynn, ele fala que na época do Painkiller, os caras do Judas, os guitarristas do Judas se reinventaram. Eles tiveram que estudar guitarra pra chegar e conseguir aquele som, porque o som do Painkiller é um som diferenciado dentro da discografia do Judas. É mais pesado do que o normal. E tipo assim, eu acho que no Firepower aconteceu a mesma coisa. Os caras não se estagnam nunca em relação a instrumental. Eu acho que eles pegam muita influência de coisa nova. O Cara, Rob Halford é um cara que ouve muita coisa nova. Tem dois produtores, Sim. o Ant Snip, que ele produziu, pelo que eu tava vendo lá, ele é muito bom em mixador. Várias paradas mais clássicas, mais recentes de metal ele fez isso. E é produzido também pelo Tom Allon, que é o cara que era produtor ali de quase todos os discos dos anos 80, 70. Dessa leva, né? Exatamente, os clássicos. O cara ajudou a moldar esse tipo de sonoridade. Sim. Ao mesmo tempo que você pega um cara novo, de uma leva nova de produtor, e um cara que conhece muito bem a estrutura de som, uma banda predisposta, eles, mais do que resgatar a sonoridade clássica, que eu sinto aqui que eles pegam vários elementos clássicos de hard rock, de heavy metal, algumas coisas, inclusive de rock talvez mais pesado, New Wave British Heavy Metal, algumas coisas, talvez ou não, que caia ali pro lado, talvez do, não sei se total, o trash que o Metallica fazia no Black Album. Sim, Algumas sim. vezes... Uma coisa mais gruvada, mais pesada, né? Exatamente. Eu sinto duas bandas que eu vejo ao longo, assim. Tem músicas aqui e até tanto coisas de voz do Rob Halford, que a gente vai falar um pouco mais pra frente disso, que caberiam, por exemplo, no Appetite for Destruction. Sim. Eu sinto muita coisa que parece, caralho, parece tipo, é um rock, mas ao mesmo tempo é aquele hard rock, mas tem um peso do heavy metal ali e aquela porrada, aquela coisa de ser muito intenso. E aqui eu acho que eles pegam os elementos
clássicos e já modelados e já estabelecidos desse tipo de sonoridade, e eu acho que eles reconfiguram. Os caras ajudaram. Se a gente tá falando que tem um pouco do Metallica, um pouco do Appetite, eles foram os pais disso. Eles contribuíram com a maioria dessas bandas, né? O Judas acaba, pra muitas bandas, muitos fãs, galera que curte metal, tendo até um pouco mais de importância do que o Iron Maiden na formação dessas bandas. Sim. Né? Que o Judas, eu acho que o Judas puxa pra um lado mais rock and roll, mais AC/DC, né? Tem coisa que lembra AC/DC nesse álbum, e é justamente isso que você tá falando. Pra quem ouviu os discos antigos, ele possa soar um pouco previsível em alguns momentos. Não que seja um álbum previsível, mas previsível assim, você já conhece aquela sonoridade. Mas aqui eles fazem com tanta intensidade, com tanto vigor, com tanto ímpeto. Eu sinto uma convicção no que eles estão fazendo tão grande. Parece que eles não têm 70 anos, parece que eles não têm 60 e pouco. Parece que eles estão no auge da forma deles. Isso é inacreditável, uma banda que tem quase 50 anos de carreira. Eles estão caminhando, eu acho que junto com o que a galera tem feito. Exatamente. Né? Eu acho que assim, o heavy metal de hoje em dia, pô, cara, tem gente que pode até querer me execrar pelo que eu vou falar, mas eu acho que o Judas dialoga, por exemplo, com que algumas coisas, vamos dizer, que o Avenged pontualmente faz, umas coisas que o Five Finger Death Punch faz. Mas eu acho que a parada é o seguinte, exatamente, essas bandas, por exemplo, a gente acaba reclamando mais dessas bandas pelo conjunto não ficar bem acabado, pelo conjunto parecer uma cópia, e aqui, por mais que ele trabalhe com os alicerces, por mais que ele trabalhe com os clichês, talvez, mas ele consegue construir quase todas as músicas hinos de estádio. Todas as músicas têm uma identidade muito própria, muito forte, e as músicas, elas soam muito familiares ao mesmo tempo. Isso é impressionante. E assim, você dá pra alguém que talvez não tenha o jeito pra fazer isso, pode descambar. Agora você dá pros caras que ajudaram a lapidar, que tem o dom pra fazer isso, os caras vão tirar leite de pedra. Eu sinto também um Judas aqui mais feroz, mais pesado. O Rob Halford, o cara com a idade que tem, ele cantar do jeito que ele canta. Porque não só cantar com uma voz que ela, cara, parece que não condiz com a idade dele, ao mesmo tempo do cara, parece que ao longo dos anos, aprender, decodificar e reconfigurar sua voz pra dar várias camadas, várias intenções diferentes, ter uma gama, na minha opinião, diferente de tom, mas uma gama diferente de ideias do jeito que ele canta e como ele canta aqui, que eu sinto, caralho, isso é foda, isso tem mais a ver comigo. O Firepower também, ele tem uma característica legal pra quem nunca ouviu os álbuns solo do Rob Halford. Não apela tanto pro recurso que o Judas já sempre teve. Acho que teve um pouco mais de liberdade de criação nesse disco. Aqui a gente tem Rich Faulkner, o Faulkner, que é o guitarrista novo, né? Exatamente, o segundo disco dele. Geralmente no segundo disco o cara já tá mais entrosado com a banda. Puta, com certeza. Né? É provável que tenha uma mão dele no êxito desse disco. São 14 faixas, né? O Firepower. Muito bem distribuídas. Acho que fica bem interessante. Cara, imensamente agradável de se ouvir do começo ao final. Os refrões, eles são feitos pra, tipo, ecoar na sua mente. Moleque. Eternamente. Questão de composição, eu acho que eles sabem o momento exato de fazer. Cada trechinho é construído de um jeito que vai levando a música pra frente e vai ajudando a encorpar e deixar ela mais teatral, ou deixar ela mais vigorosa, ou deixar ela mais forte. Eu acho que esse disco consegue transmitir o que um disco de heavy metal geralmente transmite pra gente, né? Esse lance de bravura, momentos onde você canta a plenos pulmões, como você falou, músicas de estádio, né? De refrões de estádio. A Firepower é uma música que você vê nos vocais dele uma questão de comando, uma questão de autoridade. Que eu digo, o jeito dele passar isso, é uma música extremamente porrada, rápida, excelente pra abrir o disco. Eles continuam ao longo do álbum, dialogando com coisas que são mais características do heavy metal. A Necromancer, a Evil Never Dies, que são músicas tipo a Evil Never Dies, que fala sobre a eternidade da maldade. A Necromancer, que fala sobre um cara que propriamente traz os mortos à vida. Mas o quanto que isso soa clássico heavy metal, mas do jeito que eles colocam, parece que tem aquele quê político clássico do rock, do metal principalmente dos anos 80, e dialoga bem com esse tipo que o rock tá tentando voltar aos poucos, de ser uma coisa mais política, de ser uma coisa mais atualizada, de saber dialogar com músicas, seja aqueles clássicos, os duelos de guitarra
guitarra, que tem as guitarras dobradas, a bateria, quando precisa ser aquela coisa mais porrada, mais cadenciada, mas sempre firme. A cozinha funciona de um jeito... É muito pesada a cozinha do Judas Priest, né, cara? Cara, ela é constante e ela segura a onda em todos os momentos. Sim. Tanto que, isso é uma coisa que a gente estava conversando até por fora, poderia, em outra banda, em outro disco, poderia soar com uma qualidade ruim. Eu não vejo aqui um destaque para um momento de guitarra, um destaque para um momento da cozinha, do baixo, da bateria, mas o todo funciona de um jeito tão harmônico e tão bem construído, e as músicas realmente são tão carismáticas, seja nos seus momentos mais dark, seja nos seus momentos mais de estádio, mais gloriosos, de músicas que parece que tem aquela coisa glam de você realmente cantar abraçando os outros, bravejando, né? Exatamente. O todo é tão bem feito que você não precisa sentir falta de um aspecto de individualidade. Sim. Até porque esse aspecto talvez fique justamente na mão do Rob Halford, que ele é o condutor e é o elo de ligação com esses elementos que faz com que tudo soe de um jeito, cara, estamos perfeitos. Parece que foi a banda inteira abraçando coisas novas ao mesmo tempo que buscando a sua própria essência, fazendo com que soe, na minha opinião, não só um dos melhores discos que eu ouvi esse ano, mas um dos melhores discos recentes de metal que eu ouvi. Cara, sim, sem dúvidas. É o disco que é pra catequizar nego que não gosta de metal, é pra catequizar, fazer com que o metal volte a ser uma parada legal, ser um dos discos pra levar pra frente. E é inacreditável você pegar uma das bandas essência que ajudou a moldar o gênero e fazer com que ela esteja na linha de frente de novo. Dificilmente você vê uma banda antiga, independente dos gêneros, fazendo um tipo de disco dele depois de tantos anos, assim. Além do êxito do disco em si, do disco em si ser muito bom, o fato do Judas Priest tá vindo de uma, vamos dizer assim, de uma série de erros, nem todo mundo considera uma série de erros, mas no geral, pros fãs do Judas, pra crítica em geral, discos medianos, sim. aparecerem com um disco desse agora em 2018, é uma coisa meio... É apoteótico, né, cara? Apoteótico. É apoteótico porque, mais uma vez, dialogar muito com o que tá sendo feito no momento. Isso é uma coisa que numa banda é uma coisa muito difícil. Cara, tem coisa aí que me lembra Ghost, cara. Pois é, tenho certeza que o Rob Halford gosta de Ghost. Exatamente, e o Ghost é uma banda que é conhecida justamente pelo revival e reconfiguração de elementos clássicos do heavy metal. Sim. Eu vou dar nota 8,5 pra esse trabalho. Minha nota pra esse trabalho é nota 8. E assim, uma coisa que eu queria falar, destacar de novo, a produção do queridíssimo Andy Sneap, que puta merda, você pode falar. Puta pode, isso aí tá liberado. Puta merda. O Andy Sneap, ele meteu a mão em muita coisa que a gente ouve. Sim. The Gathering do Testament foi ele. Dark Roots of the Earth também do Testament foi ele. Sim. Dark Age do Soulfly. O cara pegou uma porrada de banda que a gente gosta. Cara, mais do que delinear o som, de trabalhar a sonoridade. A engenharia do som. Cara, e isso com um cara que tem a noção de um heavy metal recente, com um cara que conhece a essência da banda, a banda predisposta. Cara, isso óbvio que é culminar numa coisa... É uma bomba. Exatamente. Que explodiu muito bem, né? Muito bem, cara. Não dá nem pra destacar, na minha opinião, uma outra música foda. Eu acho que o setlist inteiro, seja a Sea of Red, que tem quase o oposto da Flower Power, uma música mais quase acústica. E ela é a última do disco? A última música do disco. É interessante. Interessante, né? Porque a primeira começa mais porrada, a última mais assim. Tanto a força quanto a estrutura, meio power ballad de Rise from the Ruins, que inclusive, total música, na minha opinião, também ajuda a sintetizar o disco na questão, tipo assim, caralho, nós viemos realmente das cinzas, das ruínas, pra fazer uma coisa foda e aquela coisa gloriosa pra caralho, o jeito de se cantar, de entoar as coisas, de Never the Heroes, tipo, cara... Never the Heroes! Judas Priest, muito obrigado, Judas Priest. Mestríssimos do heavy metal. Se você curtiu ou não o vídeo, o que a pessoa tem que fazer? Depois de você assistir esse vídeo, você vai pegar, você vai dar o seu like pra gente, vai compartilhar esse vídeo, mostrar pros seus amigos, pro titio, pra mamãe, pra todo mundo, e vai sair desse computador pra ouvir a porra do disco. Porra, exatamente, tá? exatamente. Por favor, ouça, depois você volta pra ver mais, que tem mais. Exatamente. Tá vê bom? O comecinho, ficou empolgado, ouve o disco, volta a ver o final, compartilha, comenta aqui embaixo pra gente saber o que você achou, se você gostou ou não do review, do disco, etc. E um beijo, um abraço e aquele tchau, foi. Valeu.